Boa noite, meus queridos. Professor Costa aqui, tudo bem? A gente vai falar hoje um pouco sobre matemática financeira, tá? Eu sei que é um assunto que vocês usam muito no dia a dia de vocês, então acredito que a gente vai ter uma conversa bem legal sobre isso hoje, tá bom? Vamos começar? Então, vamos lá. Pessoal, para hoje, vamos ter que falar de alguns assuntos a respeito de matemática financeira. Como eu já tinha dito, é um assunto que vocês utilizam muito no dia a dia. E ele tem alguns tópicos que a gente vai ter que passar passo a passo para poder ficar fácil o entendimento, tudo bem? O primeiro que a gente vai fazer aqui é estabelecer o nosso cronograma de estudo. Vamos falar de 4 coisas, tudo bem? Ao longo das aulas, claro. Vamos definir nossos conceitos básicos para a gente saber sobre o que a gente vai trabalhar. Vamos falar um pouco de porcentagem. Vamos falar um pouco de aumentos e descontos, que é uma relação importante que vocês saibam. E vamos falar também de juros simples e juros composto. Tudo bem? Tem um pouco de continha, é um assunto que trabalha com muita continha pequena, mas não é um assunto difícil, muito pelo contrário, é um assunto até que bem gostoso de trabalhar. O que pode complicar nele é a interpretação, mas fiquem tranquilos que a gente consegue resolver sem problemas. Então vamos. Conceitos básicos. Vamos trabalhar um pouco de nomenclatura e a função de cada uma delas, tudo bem? Para começar, temos aqui 5 palavrinhas que eu preciso muito que vocês memorizem. Sim, memorizar. Vocês vão ter que entender o que elas fazem. Então, bora lá, por parte. Capital. Capital, meu filho, vai ser basicamente o teu dinheiro que tu vai usar. Tudo bem? Então, falou de capital na questão, falou de capital em matemática financeira, é o dinheiro. Tudo bem? Outro ponto que a gente vai ter é os juros. Basicamente vai ser o quê? Eu encontrei uma referência dizendo que ele poderia ser representado como o aluguel do dinheiro. Esse é basicamente o quê? Um valor obtido a partir do teu dinheiro inicial. Tudo bem? Tu tem lá um valor e a partir dele tu vai conseguir um valor além. Tranquilo? Um valor à parte. Temos também a taxa dos nossos juros, que vai ser basicamente o quê? O quão grande ou quão pequeno vai ser esse valor que a gente vai obter a partir do dinheiro. Para uma taxa muito grande, a gente vai ter um valor muito alto. Para uma taxa muito pequena, vamos ter um valor bem pequeno. Tudo bem? É bem intuitivo. O prazo vai ser o nosso tempo de aplicação, porque eu vou ter que trabalhar com essa ideia de intervalos de tempo. E o montante vai ser o meu valor acumulado. Eu vou falar com isso com mais calma quando a gente for falar de juros simples e composto, mas montante é o meu valor acumulado, tudo bem? Eu tenho um dinheiro inicial que eu vou aplicar por um certo tempo. Esse certo tempo vai me render um valor de dinheiro a partir de uma taxa que foi aplicada no meu dinheiro. E o montante é o meu valor final, o meu valor total. Tudo bem? Com base nisso, vamos trabalhar o primeiro ponto, a porcentagem. Meus queridos, porcentagem, ela tem pelo menos 3 representações que vocês vão ter que entender. Tudo bem? Não são difíceis, muito pelo contrário, só que elas podem ter algumas pegadinhas se você não prestar atenção. São 3, basicamente, que eu vou falar aqui: a taxa percentual, a proporção e a taxa decimal. O que vai ser cada uma delas? A taxa percentual, ela vai ser uma taxa que vai trabalhar com o valor do porcento, que vai ter esse símbolozinho que está bem aqui do lado de taxa percentual, que é o porcento, é uma divisão por 100. A proporção, ela vai ser basicamente o quê? A proporção vai ser uma fração onde o teu denominador é 100. E a taxa decimal vai ser o valor decimal obtido a partir dessa proporção, tá bom? Então, são 3 formas de representar. Eu posso representar através do porcento, da forma de taxa percentual. Eu posso fazer em forma de proporção, tá aqui o 3 dividido por 100, ou eu posso fazer em forma de taxa decimal.
As três representam o mesmo número, 3%. Então, o que acontece? Em questões de matemática financeira, eu não posso trabalhar com a taxa percentual. Se eu jogar ela direto em uma conta, pode dar problema, pode dar erro. Então, vocês têm que escolher trabalhar ou com a proporção, que é a fraçãozinha, ou trabalhar com o decimal, que vai ser a forma decimal da minha fração. Tudo bem? Isso é muito situacional, não vou dizer uma regra. Use só fração ou use só decimal. Não existe isso. Então, use aquilo que você tiver mais afinidade, tudo bem? Aprende pelo menos um que tu garante alguma coisa para ti já, tá bom? Ou fração ou decimal. Mas tu tem que saber fazer essa conversão de uma para outra. E da percentual para fração, e da fração para decimal, e do decimal para percentual, tu tem que saber fazer essa brincadeira, tá bom? Um pequeno exemplo aqui. Calcule 15% de 720. Então eu quero saber quanto vale 15% de 720. Tranquilos? Como é que eu posso fazer isso? Bem, uma multiplicação já resolve o meu problema, para princípio de conversa. Eu escolhi trabalhar com a forma de proporção, então eu vou trabalhar com a fração. Eu vou multiplicar a fração 15 sobre 100 por 720. Aí aplica já uma multiplicaçãozinha de fração. Eu vou multiplicar o numerador com esse valor aqui. E eu vou obter essa situação. 15 vezes 720 dividido para 100. Que vai resultar em 10.800 dividido para 100. Tudo bem? Eu posso simplificar os zeros de cima com os zeros de baixo, me sobrando 108. Ou seja, se eu quiser tirar 15% de 720, eu vou ter como resultado 108. Vamos fazer um outro exemplo agora de porcentagem, tá bom? Em uma classe de 40 alunos, 60% são moças, e sabendo que 3/8 dos rapazes e 75% das moças foram aprovados, determine o percentual de alunos aprovados. Professor, tem muito número aí, eu não sei por onde ir. Calma. Ele quer saber o que no fim das contas? O meu número de aprovados, tanto de rapazes quanto de moças. Então, primeiro eu tenho que determinar quantos rapazes e quantas moças tem. Depois disso, eu vou descobrir quantos de cada um aprovou, no fim das contas. Então, vamos tirar nossos dados. Eu sei que eu tenho 40 alunos, 60% são moças, tudo bem? Então, eu vou começar por aqui. Para eu saber quanto é 60% de 40 alunos, eu posso fazer aquela jogada que eu fiz ainda agora. Ou eu uso a fração para multiplicar, ou eu vou utilizar o decimal. Para esse caso aqui, eu escolhi fazer o decimal, tudo bem? Vale lembrar que, independente do que você use, fração ou decimal, o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Então, eu fiz aqui 0,6 vezes 40. E eu descobri que isso vai dar 24. Ou seja, de 40 alunos, 24 são moças. Se 24 são moças, quantos vão ser rapazes? 24 para 40, falta 16. Então, eu tenho 24 moças e 16 rapazes. Agora que eu já sei a quantidade de cada um deles, eu posso descobrir quantos aprovaram. Vale lembrar que 3/8 dos rapazes aprovaram. Se 3/8 aprovou, basta eu multiplicar os 3/8 por 16. É aquele mesmo lance da porcentagem. Uma multiplicaçãozinha resolve. Não tem mistério. Então, 3/8 multiplicado por 16 vai dar 48 sobre 8, que vai resultar 6 rapazes. Ou seja, dos 16 rapazes, só 6 aprovaram. Agora, as moças. Das 24 moças, 75% aprovou. Então, isso quer dizer o que pra gente? Que vai ter uma parte delas que aprovou.
Logo, se eu descobrir essa porcentagem, eu vou saber que valor é esse. 0,75. Nesse caso, eu escolhi trabalhar com o decimal. 0,75 vezes 24 vai resultar em 18 moças. Ou seja, no fim das contas, 6 rapazes e 18 moças foram aprovados. Então, eu tive um total de 24 aprovações. Tudo bem? Agora, bora ver o que ele queria saber. Ele queria saber qual o percentual de aprovações que aquela turma teve. 24 de 40. Mas lembra um pouco, tu pode fazer essa conta de novo se tu quiser. Mas no começo da questão, ele falou pra gente aquela questão das moças que eram 60% de 40. E coincidentemente deu 24. Então eu já sei que 60% de 40 é 24. Ou seja, se só 24 pessoas foram aprovadas, elas equivalem a 60% da turma. Tudo bem? Então aqui, pessoal, a gente vai fechar a primeira parte do nosso assunto. Falamos um pouco de porcentagem, tá bom? Treinem em casa com mais calma, tem alguns exercícios que vocês podem ir fazendo para treinar. E é isso. Continuamos no próximo vídeo. Abraço!